Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e, naturalmente, o Sr. Ex-Ministro, Dr. Manuel Caldeira Cabral. Agradecer-lhe os contributos que nos deu, as explicações que já aqui deixou e, naturalmente, a exposição também que nos fez chegar anteriormente. Sr. Doutor, o Dr. Jorge Seguro Sanches, ontem nesta Comissão, disse que a descida das tarifas e a redução do déficit tarifário se deveu, em grande medida, ao trabalho realizado pelo Governo anterior. Pergunto se concorda com esta análise feita pelo seu ex-secretário de Estado. Penso que o que está a fazer é uma interpretação que é meio correta do que disse aqui o meu ex-secretário de Estado. O meu ex-secretário de Estado referiu, de facto, que não foi um trabalho deste Governo, não foi um trabalho em que as medidas sejam todas deste Governo, nem nunca quisemos dizer isso. Referiu, em concreto, várias medidas que vieram do Governo anterior, várias medidas que o Governo anterior tentou implementar e algumas depois não levou até ao fim, várias que implementou e que tiveram efeitos reais na redução das tarifas e outras, como a extensão, por exemplo, das licenças renováveis, que tiveram efeitos eventualmente ao contrário, embora, como o próprio ex-secretário de Estado disse, é ambíguo saber exatamente ano a ano que efeito tiveram, mas que o envelope geral apontava num sentido negativo. E, portanto, eu penso que o meu ex-secretário de Estado foi equilibrado, concordo com a visão que ele aqui deu, mas também não foi uma visão de que, de facto, o trabalho de redução e de ataque a todas as rendas, etc., tenha sido feita só e apenas pelo Governo anterior, mas, pelo contrário, foi uma ideia, exatamente ao contrário, uma ideia de que houve uma continuidade nos mesmos objetivos, com, eventualmente, uma estratégia consistente que seguimos no nosso Governo, com uma série de medidas, etc., que contribuíram decisivamente para os resultados que conseguimos alcançar. Mas eu penso que seria, para mim, profundamente errado estar a olhar para o passado todo como negativo. Pelo contrário, acho que no passado já se fizeram alguns avanços e acho que alguns desses avanços tiveram a ver com o Governo anterior. Como disse aqui, acompanhei até o trabalho que fez o Álvaro Santos Pereira e as medidas que implementou e sei que algumas delas foram corajosas, mas como ele próprio disse aqui, também outras ficaram pelo caminho porque não tinham consenso dentro do seu próprio Governo, o que também me parece algo de natural e que acontece em todos os governos, não me parece nada de excepcional. Como comenta que o Governo anterior tenha conseguido reduzir as rendas em quase 4 mil milhões de euros no setor da energia, com baixos níveis de conflitualidade no seu Ministério, para reduzir cerca de 400 milhões não cobrados, tenha gerado um enorme nível de litigância e de conflito e instabilidade neste setor. Eu parece-me que o Secretário de Estado ontem aqui foi muito claro sobre isso. Os COMECs de 2014 não estavam, o nosso Governo em funções, também foram contestados legalmente. O não haver nível de conflitualidade no anterior Governo, não sei onde é que esteve a ouvir as palavras que aqui foram ditas pelo ex-ministro Álvaro Santos Pereira, que me parece que ao ter classificado de lobby, etc., e todas as frases que aqui deixou, revelam, de facto, alguma conflitualidade. Portanto, eu contesto o que disse a dois níveis. O primeiro é que não tenha havido casos em tribunal com o anterior Governo, porque também houve várias ações judiciais contra medidas tomadas pelo anterior Governo. Dois, clima de conflitualidade aberta nos mídia, vocal, etc., houve mais no anterior Governo do que houve no Governo em que eu estive. De facto, houve um secretário de Estado muito vocal sobre isso, o próprio ministro que teve metade do mandato foi muito vocal sobre o assunto e, portanto, parece-me que está a descrever uma coisa que não corresponde à realidade. A segunda questão, os 4 mil milhões, eu penso que o secretário de Estado ontem aqui explicou que os 4 mil milhões anunciados não corresponderam
a 4 mil milhões realmente efetivados. Ele esteve aqui a explicar, e se quiser eu volto a ler exatamente o documento que ambos preparamos em conjunto. Dos 2 mil milhões iniciais, há uma série de medidas que não são depois implementadas, e, portanto, não confunda o que foram os anúncios do que foi a concretização das medidas efetivamente concretizadas. E também não deixe de descontar as medidas de sinal contrário que também aqui foram implementadas pelo anterior Governo. Se juntar tudo isso e se quiser também ser mais rigoroso sobre o que nós fizemos, olhe que as várias medidas que apresentámos não têm o valor que diz e, senão, muitas das coisas que aqui estão, como as descidas dos juros, etc., tiveram também efeitos e das várias medidas que aqui referi e todas juntas, olhe que estas medidas têm mais efeito do que isso. Há uma coisa estranha, porque se conseguiram, de facto, reduzir assim tanto as rendas dos tais 4 mil milhões, é estranho que tenham necessitado de aumentar tanto a tarifa regulada, que tenham necessitado sempre de aumentar as tarifas de acesso e que tenham aumentado tanto a dívida tarifária. Porque, de facto, se acabaram com as rendas, porque é que cresceu tanto a dívida tarifária? Se acabaram com as rendas, porque é que sentiram necessidade de crescer tanto nos preços e nas tarifas de acesso, as tarifas de acesso não estão sequer associadas à evolução dos preços de outras componentes da energia, estão apenas associadas aos custos do sistema. Portanto, eu penso que, de facto, essa comparação não corresponde minimamente à realidade, quer a descrição de alta conflitualidade neste Governo e paz no anterior, porque, de facto, houve muito mais episódios de guerra aberta no anterior Governo, que se calhar foram bastante improdutivos na minha visão das coisas, mas é só a minha visão das coisas, mas então houve mais conflitualidade, de acordo com o Sr. Deputado, porque cortaram mais. Entenda-se com o deputado da sua bancada, porque aparentemente o seu colega de bancada acha que houve mais conflitualidade porque cortaram mais. Pois, eu assim não consigo responder, mas parece-me que há aqui toda uma realidade alternativa que não corresponde à realidade efetiva. Nem cortaram mais, ponto 1, nem houve menos conflitualidade. Houve, se calhar, foi uma conflitualidade mais aberta, mais mediática e, a meu ver, mais improdutiva, enquanto a nossa conflitualidade não foi conflitualidade pessoal ou contra as empresas, foi as empresas contestarem medidas que, de facto, consideravam que as desfavoreciam, mas eram medidas exatamente que cortavam rendas e algumas dessas medidas foram para tribunal, mas muitas outras não foram. A descida dos juros, por exemplo, não foi contestada pelas empresas e foi efetiva. Pois, portanto, houve várias medidas que avançaram, tiveram efeitos na tarifa, foram positivas e não geraram conflitualidade. Houve outras que sim. Quando tiver um ministro que tutela a energia, que consiga estar 3 anos na pasta a tutelar a energia e que não tenha nenhuma das suas decisões contestada pelas empresas do setor, garanto-lhe que talvez nessa altura possa garantir que tem um mau ministro. Não foi o meu caso. Sr. Ministro, o senhor fez um grande discurso, mas a minha questão foi com a litigância e não com a questão que o senhor fugiu completamente à questão que eu lhe coloquei. Uma questão são a litigância em tribunal e não há comparação possível entre o que era o governo anterior e o que é com o atual governo. Portanto, o senhor fugiu completamente à questão. Em tribunal, de litigância em tribunal, é completamente diferente em que se passou com o anterior governo com este governo. E a questão era esta. O senhor fugiu à questão, mas passamos à frente. Relativamente àquilo que também diz, a evolução tarifária que apresentou aqui no slide, que a partir de 2016 ela baixa, segundo o seu autor, é por milagre. Portanto, não foi graças às medidas tomadas anteriormente. E eu pergunto-lhe, em concreto, se pode concretizar quais foram as medidas tomadas durante o seu mandato que tenham um impacto real nas tarifas do déficit tarifário e quanto representam em concreto, não é em teoria. De facto, eu apresentei aqui uma série de medidas, apresentei de forma mais sucinta, porque tinham sido já apresentadas pelo Secretário de Estado ontem. Muitas destas medidas, penso que quase todas, e algumas delas, como depois deram origem a perguntas e a esclarecimentos adicionais, foram de facto explicadas
em grande profundidade. Mas, uma vez que suscita, veja, por exemplo, reduções, começando do fim desta página, a redução dos juros da dívida tarifária. Os juros, quando nós entramos, eram cerca de 3%, baixaram para 1,1%. Como isto, adicionalmente, ainda foi acrescentado da dívida baixar de 5 mil milhões para 3.200 milhões, isto deu uma redução dos encargos com a dívida tarifária que se refletiu na tarifa. A dívida que está aqui, portanto, se quiser ver a evolução da dívida, a gente vê a evolução da dívida. A dívida que em 2011 era 1.944 milhões e que subiu em 2015 para 5.080 milhões e que desceu agora para 3.217 milhões. Portanto, estava a dizer os números de cor, mas estava de facto muito próximo dos números. Ou seja, esta descida da dívida adicionada da descida dos juros, não é adicionada, é multiplicada pela descida dos juros, reduziu, eu penso que aqui, nos cerca de 30 milhões ou até mais, os encargos com a dívida, e o serviço da dívida de facto baixou. É um exemplo, mas temos aqui várias outras medidas e podemos continuar por essas mesmas medidas. É bom que se diga que nada disto é milagre. Isto foi um trabalho feito, e foi um trabalho feito, até neste caso das taxas de juros, também em articulação com o regulador, em articulação com as empresas, etc. Mas conseguiu-se, de facto, avançar aqui. A diminuição do valor pago pelos CMEC teve também um efeito importante. A questão de retirar, por exemplo, o que tinha sido feito, e o Secretário de Estado aqui referiu, no último dia, antes das eleições, pelo anterior Secretário de Estado do Governo do seu partido, poucos dias antes, ou no dia anterior às eleições, de voltar a colocar nos consumidores o custo da tarifa social e o custo, portanto, custos adicionais que não estavam nem nunca estiveram previstos, que lá está, ao terem sido retirados, obviamente geraram poupanças. Mas tem aqui o rigor nas atualizações atuariais, o Secretário de Estado aqui explicou, tinha a ver com os encargos, com reformas de funcionários e principalmente com reformas antecipadas que estavam a ser cobradas aos clientes e foi considerado que não deviam ser cobrados. Penso que referiu aqui também umas dezenas de milhões para estes valores. Todos somados estes vários valores, alguns maiores que outros, mas temos aqui os CMECs e a redução dos CMECs é importante. Mesmo no sobrecusto das renováveis há uma descida de quase 200 milhões, ou seja, eu penso que até é ligeiramente superior a 200 milhões. Em várias destas áreas há descidas e há descidas consistentes. Quando se aplica, por exemplo, também a SESE, que deveria ter sido reencaminhada para baixar os custos do sistema elétrico, e era para isso que ela foi implementada, mas em 2014 e 2015 não foi um cêntimo para isso, e nós, de facto, trabalhámos, isso em 2017 já foi, e depois 2018 e 2019, portanto, temos aí, de facto, a aplicação do acesso. Todas estas medidas acumuladas, e estamos a falar em 2019 190 milhões, todas estas medidas têm impactos concretos e têm impactos concretos que ajudaram a baixar o custo e que contribuíram para o resultado que conseguimos. Mas, de facto, eu tenho aqui apenas algumas das medidas. Veja, por exemplo, a garantia de potência. Eu penso que na garantia de potência estavam umas dezenas de milhões que deixaram de estar, não é? O que estamos a falar aqui são de uma série de medidas, todas elas no mesmo sentido. Não encontra nenhuma medida de sentido contrário e todas estas medidas, no mesmo sentido, têm um efeito, que foi o efeito que se consegue ver não só na descida dos preços face ao que estava previsto, não só na descida das tarifas de acesso, que depende exclusivamente dos custos, dos custos do sistema e, portanto, que só foi conseguida porque foi possível uma forte redução dos custos do sistema, mas também na aplicação da tarifa social, que reduz o preço em 33,8% a quase 1,5 milhão de pessoas. Portanto, estamos a falar de
Neste caso, claramente depende totalmente de uma medida totalmente implementada por nós. Ou seja, quando passamos dos 100 para os 780 mil, temos aqui 680 mil famílias que não beneficiavam de uma redução de 33,8%, que só passaram a beneficiar porque nós, de facto, implementámos esta política. Há outros casos em que o que implementámos contribuiu, há outros casos em que o que implementámos contribuiu em conjunto com medidas que já vinham de trás. Com certeza, não tenho problema nenhum com isso. Agora, não há aqui milagre nenhum e acho que as explicações de 4 horas que deu o meu secretário de Estado ontem, as explicações das várias medidas que eu hoje não quis estar aqui a descrever em pormenor, não só porque esta área estava com tutela delegada, mas também porque achei que não faziam parte da repetição, a repetição de todas estas medidas não faria parte, não seria demasiado interessante, mas estou perfeitamente disponível para discutir algumas destas medidas, sendo que com obviamente, toda a abertura para o fazer. Agora, estas medidas não excluem as medidas que vinham de trás. Agora, estas medidas tiveram um contributo concreto, não foram nenhum milagre. A questão é, no final, o conjunto das medidas que tomamos alterou a situação face ao previsto. O que estava previsto em 2015 era exatamente esta evolução. Era que os preços em 2017 aumentassem 3% e aumentaram 1,2%. Era que em 2018 aumentassem 2,9% e diminuíram menos 0,2%. E era que em 2019 aumentassem 2,9% e diminuíram 3,5%. Isto na tarifa regulada. Nas tarifas de acesso não havia uma previsão tão clara, mas o que havia era uma história de aumentos regulares à volta dos 6%, que nós invertemos e que passou a haver uma diminuição. Se isto é um milagre, não é um milagre, isto deu muito trabalho. Garanto-lhe que deu muito trabalho ao meu secretário de Estado, garanto que deu muito trabalho a toda a sua equipa, garanto que deu muito trabalho também aos reguladores, garanto que deu muito trabalho conseguir estes resultados. Mas conseguimos, e os resultados estão cá e falam por si. Mas os resultados não resultam de uma caixa negra quase como por magia. Não, estão ancorados num conjunto vasto, grande, concreto de medidas com efeitos que são quantificáveis. Alguns mais facilmente do que outros, mas com uma particularidade. São todas no mesmo sentido e o sentido é exatamente o dos resultados que foram conseguidos. Sr. Doutor, o futuro irá confirmar ou não todas essas declarações. Nós sabemos que as medidas implementadas nunca têm efeito imediato, demoram sempre algum tempo neste setor e, portanto, por isso é que ela começa logo em 2016 a baixar. Mas, prosseguindo, uma das medidas da política energética tomada pelo anterior Governo foi a criação, através do Decreto-Lei 215/2012, da possibilidade de existir a produção de energia renovável sem tarifas, FIDIN, ou seja, em regime de mercado. Até essa data não havia enquadramento para licenciar a potência renovável, as pré, sem apoio do Estado. É um facto. Esta foi uma alteração estruturante e muito importante para o desenvolvimento do setor, designadamente no que se refere à produção de energia fotovoltaica sem subsídios. Na sua opinião, estas medidas foram realmente importantes para o desenvolvimento do setor ou não? Uma das questões que aqui levantou é que algumas medidas demoram tempo a atuar, outras não. Quando olha para o gráfico da tarifa social, o que vê é que quando alargamos a tarifa social e fizemos-lo logo no início de 2016, houve um salto brutal e imediato. Se havia alguma medida neste âmbito para trás, claro que havia. Havia uma lei de 2010 que previa que 760 famílias tinham direito à tarifa social. Só que só 100 mil é que estavam a ter esse direito efetivo. E, portanto, não é verdade que todas as medidas demorem muito tempo a atuar. Algumas demoram algum tempo a atuar e, por isso mesmo, é que também as descidas de preço que ocorreram e as descidas das tarifas de acesso se concentram no final do nosso período governativo e não no princípio. Grande parte das medidas que tomamos só tiveram de facto efeito em 2017 e 2018,
ou até em 2019, e por isso mesmo é que em 2019 há uma descida bastante mais acentuada do que a de 2018 e que é mais acentuada a 18 do que a 17. Não há aqui um efeito que viesse de trás muito forte nas tarifas de acesso, não havia nenhuma descida anterior, havia subidas muito consistentes e passou a haver descidas. É uma alteração. Estou a ser bastante focado naquilo que disse. Tem razão que o seu comportamento... Mais uma vez, o senhor não responde às perguntas que lhe são colocadas para tentar enquadrar e justificar muito as medidas que não conseguiram. A pergunta é, na sua opinião, as medidas foram realmente importantes para o desenvolvimento do setor, a criação das tarifas sem feed-in? Essa era uma parte da pergunta a que iria responder a seguir. Sim, mas sem dúvida, parece-me que se consegue ver logo o primeiro slide, aumentar a produção de renováveis sem subsidiação. Mas que eu saiba, renováveis sem subsidiação a produzir só aconteceu com este governo. Ou seja, legislação sobre tarifa social existia desde 2010, mas 80% ou mais dos beneficiários só ocorreram depois de nós implementarmos o sistema. Prever que havia tarifa sem subsidiação já estava previsto. Sim, e penso que a legislação, nesse sentido, ia no sentido correto. Mas quando se estenderam por mais 5 a 7 anos a subsidiação, basicamente, o que se fez foi tornar esta legislação bastante inútil e o trabalho que fizemos foi de concretizar esta possibilidade. Portanto, nós concretizámos esta possibilidade. Se me diz se eu concordo com tarifas, com licenças nas renováveis sem subsidiação, concordo. Pelos vistos, ambos concordamos com isso. Muito bem. A pergunta era só essa. A pergunta era só essa. A pergunta... Disse isso na apresentação que fiz, está aqui. Aumentar a produção de renováveis sem subsidiação. É a quarta linha. Sei que às vezes a visão ao longe, ou se calhar passei os slides muito rápido, mas está lá, é a quarta linha. Doutor, a pergunta era muito simples, a resposta também muito simples e acabou por responder de forma simples. Durante o seu mandato enquanto Ministro da Tutela do Setor da Energia, foram licenciados ao abrigo do Decreto-Lei 215/2012 mais de 1000 megawatts em centrais fotovoltaicas sem qualquer subsídios. Recentemente, diversos promotores, como por exemplo a Galp, vieram a público afirmar que não são necessárias tarifas garantidas pelo Estado para que possam ser realizados os seus investimentos em centrais solares fotovoltaicas. Pergunto se não entende como um desperdício de recursos ser o Estado a apoiar aquilo que os privados já fariam de qualquer forma. Sendo a capacidade económica e financeira um dos critérios gerais para a atribuição de uma licença de produção de energia, nos termos do artigo 33F do Decreto-Lei 215/2012, como explica as declarações do Ministro da Transição Energética, que diz que é preciso dar segurança aos investidores para concretizarem os projetos de potência solar que já estão licenciados, pois as licenças já atingiram 1500 megawatts, mas estão a ser construídos apenas 49 megawatts. Eu não vou comentar as declarações do Ministro, uma vez que o Ministro vem aqui e poderá, nesse sentido, explicar essas declarações e outras que queira fazer. Posso responder à questão mais ampla que colocou, que tem a ver com se está a acontecer ou não estão a acontecer centrais. Nunca tinham acontecido no passado, estão a acontecer porque nós, de facto, implementámos concursos para acesso à rede e demos licenças sem tarifa feed-in e estão já centrais a funcionar e outras, como já referi aqui anteriormente, estão já com investimentos em concreto no terreno feitos de vários milhões de euros, o que mostra um compromisso.
se na gestão deste processo se pode dar outros estímulos, outros incentivos, ou fazer concursos com outras regras, tudo bem, isso serão decisões de política económica que, quando forem apresentadas, poderemos discutir se dão incentivos razoáveis, se não dão, se o que cobram em termos de concurso para dar esses mesmos incentivos resulta num preço justo ou não. Mas aí é preciso conhecer os termos e, nesse momento, poderemos falar sobre o assunto. Neste momento, o que poderia fazer era especular, não já especular ou discutir sobre aquilo que fiz na minha área de governação, no meu tempo de governação, mas especular sobre aquilo que o atual ou posteriores ministros vão fazer na sua área de governação nos próximos anos, e penso que é um exercício interessantíssimo, mas de facto não é para esta Comissão. Esclareço então que não é para a minha intervenção nesta Comissão, porque não me cabe a mim estar aqui a especular, a comentar ou a fazer outras considerações e exercícios teóricos sobre esse assunto, porque penso que não é para isso que fui cá chamado, nem me cabe a mim fazer isso neste momento, acharia até incorreto. Sr. Doutor, de acordo com o Jornal Público, o Dr. Sada Costa, Presidente da APREN, afirma que há muitos interessados em investir em energia solar, mas, e passo a citar, não conseguem fazer nada porque não têm pontos de ligação, enquanto os que têm não há meio de fazerem nada. O novo Estado reconhece que é urgente dar uma resposta a vários temas. Por um lado, no momento em que há muitos pedidos em lista de espera, é preciso limpar o sistema de todos aqueles que estejam em situação considerada irregular e, por outro, fazer com que os projetos licenciados nesta legislatura passem à realidade e incentivar novos, de modo a cumprir as metas de renováveis do país. O Decreto-Lei 215/B de 2012 prevê, no artigo 33F, um conjunto de critérios para a seleção dos melhores projetos para atribuir licenças de produção de energia renovável. Durante o seu mandato, foi criado um mecanismo de sorteio, instituído pela Portaria 62/2018. Pergunto por que foi criado este mecanismo. Não acha que este mecanismo poderá, para a sorte de uns e azar de outros, ter impedido a concretização dos melhores projetos e aberto a porta para projetos que poderão ser considerados especulativos? Penso que, nesse sentido, havia até a abertura para corrigir esse método, e era isso que estava a ser estudado, para um método de concurso. O que está em causa é uma área em que nós, de facto, fizemos avançar e que teve uma resposta por parte do mercado interessantíssima e que excedeu muito todas as expectativas. E, portanto, o problema que existia antes de entrarmos para o Governo era não haver ninguém a querer produzir energia renovável sem subsidiação, nunca tinha acontecido. Nós preparámos condições favoráveis a que isso acontecesse e apareceu uma procura que criava problemas ao nível de, por ser tão forte, ao nível de garantir que toda essa procura tinha pontos de acesso. O que é que nós fizemos? Foi, de facto, trabalhar ao nível dos investimentos para que os investimentos reflitam a necessidade e a vontade de instalação de capacidade de produção com base no solar em zonas que não tinham rede elétrica dimensionada, porque também não tinham, de facto, um peso populacional, de indústria, etc., que o justificasse. Foi licenciar os que já reuniam as condições e foi avançar. O que se avançou e o que referia recentemente o Jornal de Negócios é que dos 38 licenciados que eles estudaram, 20 estariam já prontos e seria possível começarem a produzir já em 2019, o que significa que já estão em fases relativamente avançadas do seu investimento. Nós tivemos a precaução de
conter os processos especulativos, com processos em que as licenças se perdiam ao fim de 3 anos e, portanto, a caução era perdida e perdia-se a licença ao fim de 3 anos, de forma a evitar exatamente esses processos com condições que foram muito mais rigorosas do que foram no passado, em que as atribuições foram mais longas. Mas é preciso ver, em alguns casos, o que é que estava a fazer o entrave ao processo. Em alguns casos eram as ligações, noutros casos eram autorizações várias, desde caráter ambiental até outras, e, portanto, isso foi feito caso a caso, e como ontem, e muito bem aqui referiu o meu secretário de Estado da Energia, ele empenhou-se diretamente, e eu fui tomando conhecimento, mas empenhou-se diretamente em garantir e em perceber melhor quais eram as restrições e os problemas e em ir trabalhando com as próprias empresas no sentido de os resolver. Também podemos aferir daqui que qualquer irregularidade que possa existir pode ser sacada ao seu secretário de Estado da Energia. Referiu que, como prioridade, no seu ponto 4, que quer aumentar então a produção de energias renováveis sem subsidiação. A legislação anterior já o previa, embora custe reconhecer esse facto. E aquilo que verificamos é que há um grande anúncio de licenças, e há muitas licenças atribuídas, mas construídas temos muito poucas. Gostaria que comentasse a seguinte afirmação feita pelo Sr. Ministro da Transição Energética, ou seja, temos um sistema que é muito bom a atribuir licenças, mas que se tem revelado ineficaz a garantir a concretização desses investimentos, e nós não podemos ter pontos de acesso à rede no sul do Alentejo e norte do Algarve, condicionados com projetos apenas no papel. Não vou comentar as palavras do Sr. Ministro do Ambiente, mas eu só posso concordar que não podemos ter projetos ou pontos de ligação só com o papel. Por isso mesmo, eu penso que é exatamente por isso é que estávamos a ponderar, alterar os métodos de concurso. Anteriormente tivemos que fazer o sorteio porque havia, e todos eles correspondiam, havia uma quantidade muito grande com condições legais para terem essas licenças e, portanto, era preciso desenhar concursos que fossem mais estritos ou então que tivessem uma base concursal de algum pagamento que justificasse ou que financiasse também essas próprias ligações. Era isso que também estava neste momento a ser estudado, mas devo-lhe dizer que os investimentos que estão no terreno, estão no terreno. A central de Ourique já não é pequena e está a produzir, e já está a produzir há vários meses. A central que referi no norte do Algarve, no norte e noroeste do Algarve, está já com, no Nordeste, peço desculpa, isso me estava no Nordeste do Algarve, está já com terrasplanagens feitas, com equipamentos elétricos de milhões de euros comprados e a serem instalados, com contratos e empresas de construção a fazerem a ligação à rede e já até com painéis solares comprados, tanto quanto sei. E, portanto, quer dizer, o que temos é investimentos que estão em curso e digo-lhe que um investimento daquela dimensão, se não tivesse em curso e já com algum avanço, não poderia estar a perspectivar-se por parte do operador que vai estar a funcionar em 2019, porque tudo aquilo demora tempo a fazer, a licenciar, a contratar, a encontrar as empresas, mesmo a encomenda dos equipamentos demora o seu tempo, não é de entrega imediata, não é ir a um hipermercado comprar um televisor, são equipamentos que têm que ser fabricados muitas vezes por medida e que têm que ser encomendados com tempos de espera razoáveis e, por isso mesmo, se todos esses passos já estão dados, a empresa tem confiança de que vai abrir em 2019 e, aparentemente, das 38, 20 têm essa confiança. Até lhe digo que, tanto quanto me apercebo, é mais do que estava no próprio mapa que o Sr. Secretário de Estado tinha desenhado, o que quer dizer que, eventualmente, até as condições se aceleraram
pelo caminho, mas porque havia menos que estivessem previstas para estar para 2019. Mas é uma situação que acompanhamos e penso que esta Comissão, se tem dúvidas sobre esse assunto, se calhar devia fazer algum estudo sobre qual é o estado de implementação dos projetos, no sentido de identificar se nesses projetos qual é a percentagem ou o número que estão completamente por iniciar, que não tiveram ainda nenhum trabalhos, quais é que são os que estão em fases de licenciamento, quais é que são os que estão em fases de investimento, com uma parte já substancial do investimento realizado, e quais é que são os que estão prontos a entrar em funcionamento em prazos de 3 meses, 6 meses ou de 1 ano, e pelos vistos há 20 que afirmaram, nesse estudo que eu também não conheço em profundidade, mas que foi citado pelo jornal, há 20 que afirmaram que estariam prontos para entrar em funcionamento no prazo dos próximos 9 meses, o que significa que já estão num estado muito avançado de investimento. Doutor, mas o Sr. Secretário de Estado devia ter assegurado essas ligações e ter certificado das condições. Relativamente às dúvidas, não é esta Comissão que as tem que ter, é o atual Secretário de Estado, que numa entrevista diz que há suspeitas sobre a seriedade das intenções em torno de algumas das novas licenças atribuídas. É o atual Sr. Secretário de Estado que o refere e que o diz, e, portanto, não é esta Comissão que tem essa dúvida, mas sim o Sr. Secretário de Estado. Sr. Doutor, qual foi o verdadeiro motivo para a não concretização do investimento, visto que a capacidade económica financeira estava assegurada como condição prévia à atribuição das respectivas licenças? Eu penso que a sua pergunta parte de um falso pressuposto. Qual é a razão para o não investimento? Eu acabei de estar a explicar que há vários desses operadores que estão a fazer investimentos. Portanto, não. A minha questão tem a ver com as dúvidas do seu atual Secretário de Estado, que ele tem, que o senhor citou um jornal, e também cita aqui o seu Secretário de Estado, uma entrevista que dá. Portanto, tem a ver com essa questão. Eu não vou comentar as palavras do Sr. Secretário de Estado, mas parece-me razoável, face ao historial no passado, em que sempre que foram atribuídas licenças para as mais diversas questões, houve sempre algumas licenças que acabaram por ser atribuídas e não exercidas, e, portanto, parece-me razoável haver a suspeita que possa haver alguns casos. A questão é, a suspeita que há alguns casos, que há muitos casos, que há poucos casos, que a maioria dos casos uma coisa ou outra, é só isso, é uma suspeita, é uma especulação. Não é isso que nas declarações que reproduziu do Sr. Secretário de Estado ele faz, ele diz que pode haver casos e deve ser investigado, até para se melhorar o modelo de atribuição de licenças. E, sinceramente, nesse aspecto, só posso concordar totalmente com o Sr. Secretário de Estado. Que se averigue, que se estude e até que se melhore o modelo de atribuição de licenças. Muito bem. Havia alguma conveniência em avançar com leilões com tarifas feed-in, havendo vontade e capacidade económica por parte dos privados para investirem em regime de mercado? Eu penso que deve ser estudado se há necessidade ou não de tarifas feed-in. Penso que também é muito diferente o que se fez no passado, que é haver tarifas feed-in com rentabilidades muito elevadas, de haver tarifas que possam garantir o investimento com base em concurso em que o que se paga de licença pode absorver parte dessa renda, se for uma licença concursal, concorrencial, etc. Penso que serão situações muito diferentes. A nossa opção foi uma opção de colocar a preços de mercado sem tarifas feed-in. Mas a nossa opção era, no momento em que estávamos ainda no Governo, de melhorar o processo concursal, e era nesse sentido que estávamos a trabalhar, já até em termos do processo legislativo, etc., se estava a trabalhar, era também no sentido de de tentar facilitar e melhorar e criar mecanismos de mercado que pudessem dar maiores garantias de preço aos investidores. Isto é, em vez da garantia ser dada pelo sistema, poder haver operadores, e estávamos a trabalhar isso no sentido de empresas industriais ou agregadores de compras ou dos novos comercializadores, poderem garantir às novas empresas produtoras a compra a determinada tarifa,
ganhando com isso quem estava a fazer o investimento, porque tinha um chão mínimo de tarifa, mas ganhando também quem estava a comercializar, porque teria uma capacidade de comercializar a preços mais competitivos se conseguisse fazerem uma boa negociação. Esses contratos de compra já hoje existem, mas a nossa ideia era, e era essa a ideia que estávamos a estudar, é como é que poderíamos facilitar ou dar mais incentivos a esses contratos, e seria uma forma diferente de facilitar o investimento de quem quer investir e de garantir também aos novos comercializadores mais espaço no mercado, trazendo assim mais concorrência aos operadores convencionais. Penso que pode haver aqui muitas soluções, não foi apresentada nenhuma concreta ainda. Penso que se estarmos já a criticar ou a presumir uma série de coisas com base em declarações feitas no jornal de apreciações sobre o que pode existir ou não pode existir, seria pura especulação e, portanto, não me vou alongar nesse sentido. Nesta Comissão temos ouvido várias alusões à existência de lobbies no setor, seja os da eletricidade, seja o do nuclear ou até mesmo das renováveis. Alguma vez se sentiu pressionado ou condicionado por algum destes lobbies? Se sim, e por qual? Não me senti nem pressionado, nem condicionado. Eu penso que isto tem a ver com a forma como estou na vida. Estou na vida com um enorme desprendimento, com um enorme à vontade e, portanto, não me deixo pressionar por lobbies. Não estou a dizer que não existam, só estou a dizer que não me senti pressionado nesse sentido. Na sua opinião, qual foi o motivo que terá levado o seu sucessor a admitir o Diretor-Geral da Energia, engenheiro Mário Guedes, quando este se preparava para aplicar um corte de 300 milhões de euros às rendas da energia e a quem o seu secretário de Estado teceu rasgados elogios no programa Sexta às 9? Deixe-me tecer iguais elogios ao trabalho que fez o Diretor-Geral. O que me está a pedir é para especular sobre o que é que o Diretor-Geral ia fazer, para depois especular sobre porque é que ele foi ou não foi demitido e porque é que uma nova equipa que quis dar eventualmente um novo rumo ou novas prioridades quis trabalhar com um novo diretor. É tudo muito especulativo, confesso que não sei, não vou entrar por aí e já, de facto, como disse, não tem a ver com o período em que estive na governação, tem a ver exatamente com o período seguinte. Penso que uma boa sugestão que lhe posso fazer sobre essa questão pela qual tem tanto interesse e legítimo interesse é que pergunte às pessoas que seguem e que cá vêm e que lhe podem explicar essa decisão. Eu, de facto, não sou a pessoa indicada. Teremos a oportunidade de a fazer. De acordo com o Jornal Público, o atual Estado de Energia justificou esta admissão com o facto do engenheiro Mário Guedes ser um especialista em pedreiras e minas e, portanto, sem o perfil adequado para responder à agenda da transição energética. Entretanto, nomeia o engenheiro João Bernardo, que é licenciado em Engenharia Florestal. Qual a sua opinião sobre esta justificação? Eu não percebi a pergunta. Agora, de facto, tenho que lhe dizer que não percebi a pergunta. Porque ele ser um especialista em minas é uma realidade e é, de facto, uma pessoa... Mas estamos a falar da Direção-Geral de Energia e Minas, portanto, faz todo o sentido. E, portanto, não me parece que... Eu penso que está, de facto... Eu penso que só lhe posso devolver a pergunta, que é como comenta a mesma coisa. Porque, de facto, está-me a pedir para eu comentar uma decisão que não foi minha, com base num artigo de jornal. Eu penso que o senhor deputado pode comentar essa decisão com a mesma capacidade e a mesma liberdade que eu posso. Agora, não me parece que o meu comentário sobre isso acrescente seja o que for, e não tenho qualquer comentário sobre esse assunto. Bem, Sr. Doutor, estou aqui para questionar, o senhor está aqui para responder e não ao contrário. Portanto, a questão era muito concreta, o senhor não quer responder, tem o seu direito. A 15 de maio de 2018, o Ministro Adjunto Pedro Cisa Vieira
apresentou um pedido de escusa ao Primeiro-Ministro relativamente aos temas da energia, por incompatibilidade adveniente do facto de a China de Free-Gordas, principal acionista da EDP, ser representada em Portugal pela sociedade de advogados Linklaters, da qual o Ministro da Junta é sócio. Não obstante, o que é verdade é que antes da formulação deste pedido de escusa, o Ministro adjunto e os elementos do seu gabinete reuniram anteriormente a OP com representantes de China de Free-Gordas. Conforme confirmado ao jornal O Observador pelo gabinete adjunto a 12 de maio de 2018, tratando-se de temas do setor da energia, não seria razoável que fosse o Ministro ou o Secretário de Estado com a tutela da energia a ter esta reunião, ou pelo menos a estar presente? Que temas tem o principal acionista da EDP para tratar com o Ministro adjunto? Eu penso que nessa ocasião o Secretário de Estado estava fora e o Ministro Cisa Vieira é o Ministro adjunto, portanto era um Ministro com uma pasta muito ampla e de facto com relações nesse sentido com investidores, etc., que faziam todo o sentido. Não me parece que tenha sido algum problema. A primeira parte que referiu, dele ter pedido escusa pela sua vida profissional anterior, parece-me que foi uma decisão correta, que até pode ser discutível se era necessário tomá-la ou não, mas ele achou mais correto tomar e penso que não tenho nenhuma crítica a fazer, pelo contrário, a única coisa que tenho a dizer é que o Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira, com quem trabalhei em duas ocasiões diferentes, trabalhei quando estava na estrutura de missão para a capitalização, trabalhei depois os dois como ministros, fez um trabalho muito importante e muito produtivo como ministro adjunto e, nesse sentido, tal como eu trabalhei também como Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Secretário de Estado da Internacionalização em viagens ao estrangeiro e em receber investidores, etc., era algo que era importante fazer e que penso que todos os governos fazem, que é receber os investidores, explicar a política, dar confiança aos investidores e estimulá-los a investir em Portugal e Portugal, de facto, continua a precisar de investimento estrangeiro. Não me parece que haja nada de incorreto nessa questão. O senhor é que era o Ministro que tinha a tutela e, portanto, a estranheza está daí, porque não está presente num assunto que o senhor tutelava. Eu recebi várias vezes os representantes da China Tree Gorges, recebi várias vezes outros representantes, e o Secretário de Estado de Energia também, portanto não vejo qual é a questão. Nessa ocasião em particular houve uma articulação com o meu gabinete e eu penso que tinha compromissos anteriores, o Secretário de Estado estava para fora e o que acontece nesses casos é que eles vinham da China e não podia dizer, bem, eu recebo para a semana, que era muitas vezes o que acabava por fazer com outros empresários que, estando cá em Portugal ou estando mais perto, poderiam articular melhor ou gerir melhor as agendas comuns. Penso que esse pedido foi muito em cima da hora e foi uma solução na altura, mas não vejo que dessa reunião tenha resultado nada de muito diferente do que resultou das próprias reuniões que eu tive, que eram reuniões em que explicávamos como é que as coisas estavam a funcionar, a forma como víamos o investimento em Portugal, os outros investimentos que poderiam cá fazer, dávamos confiança, explicávamos alguns dos processos que, enfim, que poderiam criar, evitando exatamente atritos ou mal-entendidos, e fiz isso com investidores de muitos países, em muitas ocasiões diferentes, e tratava-se de grandes investidores numa grande empresa e, portanto, justificava-se que o Governo dê atenção a esses investidores, principalmente no momento em que poderiam fazer novos investimentos ou que poderiam, com os seus investimentos, também criar mais emprego para o país. Continuamos com a estranheza do Ministro que tutelava não achar importante estar presente. Na negociação para o Orçamento de Estado em 2017, o Grupo
o Grupo do Parlamentar Bloco de Esquerda e do PS para a Energia aprovou uma medida de tributação específica sobre os produtores de energia renovável. Depois de ter sido a medida aprovada pela maioria dos deputados desta Casa, o Primeiro-Ministro interferiu e intercedeu junto dos deputados do Parlamentar do PS, de modo a que estes corrigissem o voto expresso, causando uma das situações mais embaraçosas da história da democracia do nosso país. Da análise da comunicação com a ERS, infere-se claramente que o Sr. Secretário de Estado da Energia tinha uma opinião adversa ao conteúdo do Decreto-Lei 35 de 2013, penso mesmo que o declarou nesta Comissão, sendo o governante que tutelava a pasta da energia e membro de um governo que até a privatização da TAP reverteu, porque não promoveu a reversão deste Decreto-Lei, se tinha o apoio, como disse aqui, do Governo, da Assembleia da República, que se referiu anteriormente. Em que medida apoiou o Sr. Secretário de Estado na tentativa de reverter este Decreto-Lei? Por outro lado, a incapacidade de... Se calhar é melhor o senhor responder. Ok, que tinha-me dado esse sinal, que é para não fazer a segunda ronda, só para esclarecer esse particular. Muito bem. Em primeiro lugar, o não achar importante estar presente não corresponde àquilo que eu disse. É a sua interpretação sobre aquilo que eu não disse. Eu achei importante estar presente em numerosas reuniões com investidores, nomeadamente em reuniões com as China Trigrosas. Não consegui estar presente nessa reunião e o Ministro Adjunto a substituiu no Governo e, sinceramente, não é esse o único papel do Ministro Adjunto, mas também é esse o papel do Ministro Adjunto, é muitas vezes cobrir, de facto, Deixe-me que lhe diga que tive em várias reuniões com a China Trigrosas e, portanto, não é uma situação de achar pouco importante. Agora, não tive em todas as reuniões com todos os investidores que em todos os momentos me pediram. E, nesse sentido, tratei essa empresa da mesma forma e com o mesmo respeito. Essa empresa, se tivesse havido disponibilidade da minha parte e da parte do Secretário de Estado, teria sido recebido pelo Secretário de Estado ou por mim própria, como foi noutras ocasiões. Portanto, não houve aí nenhuma... penso que está a tentar fazer alguma questão à volta de nada, é só essa a minha questão. Portanto... O que me está a dizer é, eu em viagens ao estrangeiro tive várias vezes encontros com a comunidade portuguesa e há um secretário de Estado com o qual eu me dou muito bem e de quem gosto muito, que é o secretário de Estado das comunidades. Tive-lhe a espezinhar, não, estava eu lá no estrangeiro, esse secretário de Estado tem feito um papel fantástico neste governo, tem-se fartado de viajar, mas mesmo ele não consegue estar em todo lado do mundo. E, portanto, em vários momentos, membros do governo, de certa forma, trabalham em conjunto com os outros membros. Talvez nos vossos governos não fosse assim, não faço ideia, também não vou especular sobre esse assunto, está a ver? É mais um. Declarou e eu próprio... Declarou um impedimento para ficar com essa pasta e tomar decisões. Penso que é muito diferente ouvir investidores do que... Mas pronto, é só... Não sei se o Sr. Presidente quer formular uma pergunta. Não, estou a formular exatamente uma pergunta para perguntar se o Sr. Deputado Joel Sá já terminou ou se ainda tem... Sr. Doutor, peço desculpa, eu vou ter que insistir, mas nós não estamos a falar de uma decisão qualquer, temos um ministro que pediu escusa porque tinha interesse neste assunto, trata-se de uma OPA ou uma empresa desta importância, onde a reunião desta importância, o Sr. Ministro estava cá e não recebeu, era essa a questão. E depois não respondeu a outra questão da tentativa de reverter, se apoio societário ou não, o decreto-lei das medidas, que acabou por não responder. Essa era a questão seguinte. Eu penso que essa questão é uma questão importante e é importante esclarecê-la. O que aconteceu foi uma medida que não era uma medida perfeita, que era uma medida que merecia alguma discussão,
que merecia alguma discussão e que tinha alguma discussão, porque estender a SES às renováveis tinha questões de justiça em relação aos preços, etc., que eram praticados e era uma das tais rendas que muitos consideravam excessivas, mas tinha também outras questões em termos de, nomeadamente ambientais, e que se ligavam com as questões ambientais, de se queríamos promover mais energias renováveis e estávamos, de facto, numa fase em que queríamos atrair investimento para mais energias renováveis, poderia ser um problema. Principalmente, poderia também criar problemas ao nível do investimento estrangeiro, uma vez que grande parte dos parques de renováveis já não estavam sequer com os donos iniciais, tinham sido posteriormente vendidos, muitos estavam com fundos estrangeiros, etc. Ou seja, todas as questões ligadas a essa medida requeriam uma ponderação e uma ponderação transversal até a várias áreas governativas. Porque colocavam-se questões ao nível da confiança dos investidores estrangeiros, colocavam-se questões ao nível da tributação, estamos a falar de uma taxa que era substancialmente diferente da SES aplicada a outros setores, criava-se todo um conjunto de diferentes questões. Penso que, nesse sentido, entendemos que o Partido Socialista e que mesmo as indicações, e o meu secretário de Estado disse aqui que concordava com essa medida, com algumas reservas. Eu confesso que concordava com essa medida em termos de justiça para a área de energia, mas com mais reservas e com reservas adicionais com os efeitos colaterais que essa medida podia ter. A questão é, como em todas as negociações que há de orçamento, há questões que começam a ser discutidas um ano antes, há outras que são 6 meses antes, há outras questões que são depois decididas muito em cima do orçamento. E quando são questões com implicações muito amplas e com implicações que não estão todas estudadas ou pensadas, se considerou, e penso que foi esse o sentido da decisão dos deputados do Partido Socialista, que se deveria ponderar melhor e, de facto, uma medida no mesmo sentido, embora não com a mesma amplitude, mas mais ponderada, foi introduzida no ano seguinte. É só o que tenho a dizer sobre isso, mas foi uma decisão que foi revertida pelos deputados do Partido Socialista. Agora, se me disser, bem, sem razões nenhumas, com isto, com lobbies, com tudo... Não, essa medida tem implicações mais amplas do que só no setor energético. E é por isso que, de facto, quando há um governo, o governo tem que olhar para as várias questões e quando há uma negociação setorial que muitas vezes chega a uma conclusão, essa discussão setorial onde tudo parece bater certo, pode não bater certo num sentido mais amplo. Foi uma decisão, gerou muita polémica, foi depois a medida corrigida com uma medida diferente, que já não se aplicou às que tinham sido feitas por concurso, que teve um âmbito de aplicação diferente, mais semelhante à SES. Sinceramente, foi de facto um processo que, tendo sido feito em cima da hora, com um trabalho que já vinha de trás, mas com uma conclusão muito em cima da hora, teve e obrigou a dar um passo em frente, dar outro passo atrás, dar depois um outro passo em frente num sentido ligeiramente diferente, mas penso que não foi um processo que tenha corrido bem, porque que havia de dizer o seu contrário, mas não foi mais do que isso e penso que nos processos orçamentais se acompanhou, quando o seu partido estava no governo, deverá ter havido muitas medidas que estiveram em cima da mesa, deixaram de estar, voltaram a estar de forma diferente. Penso que isso acontece mesmo aqui na negociação de todos os orçamentos. Houve uma proposta que entrou e houve muitas medidas que foram, chamemos-lhe assim, melhoradas no decurso do processo orçamental. Mas esta foi negociada, votada e alterada. Parte do princípio que todas as questões foram bem trabalhadas, bem negociadas e bem estudadas, o que não aconteceu. A incapacidade de influenciar as grandes decisões da política energética, a sua admissão, a admissão do seu secretário de Estado, a nomeação do Dr. João Galamba, a admissão de um Diretor-Geral de Energia que declarou vontade de efetuar cortes nas rendas, a satisfação com que as principais empresas do setor encararam a sua demissão, serão sinais de alguma possível captura do Governo pelos interesses das empresas do setor?
Pede-me o senhor deputado que especule sobre se há uma captura do atual governo sobre pura especulação. Como aqui expliquei, a demissão do meu secretário de Estado ocorre com a minha saída do governo e caem outros 2 secretários de Estado. Há uma secretária de Estado que continua, e muito bem, e, portanto, seria exagerado. Mas a questão vai mais longe. Quando eu saio do governo, saem outros 3 ministros que me parece ser difícil de associar a qualquer caso. Há uma remodelação governamental, num período que corresponde a um novo ciclo governativo, corresponde a um ano também particular em que se está a abrir um período para a frente em que há uma intenção, me parece clara, do Partido Socialista renovar e continuar o seu projeto de governação. Eu já tinha cumprido 3 anos de governo, fui o segundo ministro da Economia que mais tempo esteve no posto. Parece-me que se formos especular sobre a saída de cada ministro nos termos em que estava a fazer, teremos imenso campo para manobra. Mas nesse campo para manobra e de especulação, o meu caro amigo e colega de governo, Ministro da Cultura, como é que entra aí? O meu caro amigo e que fez um papel muito importante na saúde, como é que entra aí? Pois, é um setor completamente diferente, é exatamente isso que lhe estou a dizer e concordo inteiramente consigo. E, portanto, se de facto a questão fosse essa, não teria implicações nos tais setores que são completamente diferentes e penso que a questão que precipitou a remodelação, se houvesse alguma questão, não era sequer na minha área, como compreenderá. Para finalizar mesmo, peço desculpa porque a questão de há um bocado demorou mais tempo que eu estava necessário. Em 2016, a Secretaria de Estado da Energia levou a ESA a cortar 140 milhões de euros na dívida tarifária, com base num entendimento levado à portaria 268/B de 2016, que considerava este montante indevido por ser corrente de uma dupla subsidiação, a proveniente das feed-in tariffs e a proveniente dos fundos europeus. Ainda não conhecemos o suporte técnico para chegar a esta conclusão jurídica e ao cálculo daquele montante. Tem conhecimento de alguma medida implementada para a recuperação destes 140 milhões de euros junto dos produtores de energia? E finalizo. Penso que o Sr. Secretário de Estado ontem explicou bem essa questão e penso que me trouxe aqui até 3 diplomas legais que referiu, onde está, de facto, expressa essa questão da dupla subsidiação. Eu não tenho nada a acrescentar ao que ele já aqui apresentou.